Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estudando Física. Eu sou o professor Cleiton Vieira e hoje faremos um vídeo de exercício sobre vetores. Um vídeo um pouco diferente dos anteriores, testando aqui um novo formato. Aproveite e se inscreva no canal, deixe o seu like e aproveite e comente aqui embaixo também, dizendo o que você achou dessa nova maneira, né, não só com eu aparecendo aqui no vídeo, também com a maneira como nós vamos resolver os exercícios aqui um pouco mais interativo, né, um pouco, entre aspas, mais ao vivo. Então nós vamos colocar nossa lista de exercícios sobre vetores e nós vamos então resolvendo cada exercício aqui um após o outro, né? Nós veremos que é uma lista de 16 exercícios, né? A gente vai tentar resolver todos aqui da melhor maneira possível. O primeiro então diz: que característica de um vetor precisamos conhecer para que ele fique determinado? Então, nós sabemos que um vetor ele é um segmento orientado de reta, né, e ele contém três características. Nós precisamos conhecer, portanto, as três características desse vetor para que ele possa ser determinado, que são módulo, direção e sentido. Então, precisamos conhecer o módulo do vetor, que basicamente é o tamanho da seta, ou a intensidade da grandeza que aquele vetor representa, a força, velocidade, aceleração. Temos que conhecer também a direção dele, como eu falei, e o sentido. Conhecendo as três características, o vetor ficou determinado. Segunda pergunta: o que são vetores iguais? Então, vetores iguais, né? Costumo brincar que dois vetores são iguais quando eles são iguais, porque se eles forem diferentes, aí eles serão diferentes, né? Ou seja, quando dois vetores são iguais, quando eles possuem as três características iguais, quando eles têm o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Analisando, por exemplo, esses dois exemplos de vetores aqui, eles não são iguais, já que esse está na horizontal, esse está na vertical, só por isso eles já são diferentes. Eles têm tamanhos diferentes, né? Eles têm sentidos diferentes, então eles são completamente diferentes. Dois vetores são iguais quando possuem a mesma direção, o mesmo módulo e o mesmo sentido. Quando dois vetores são opostos, a principal característica que a gente deve atentar aqui, quando dizemos que eles são opostos, é o sentido. Então, os sentidos são opostos, automaticamente esses dois vetores são opostos. Mas, via de regra, se diz que dois vetores são opostos quando eles possuem o mesmo módulo, a mesma direção, e o sentido, então, é o único que é oposto. Então, dois vetores que seriam iguais, seriam, por exemplo, esse aqui, o E, que tem quatro quadradinhos de tamanho, e esse D, se ele tivesse quatro quadradinhos de tamanho, se não tivesse esse pedacinho a mais aqui. Então teríamos dois vetores horizontais, ambos para a esquerda e ambos de quatro quadradinhos de tamanho. Dois vetores são opostos quando eles possuem então a mesma direção. Então, por exemplo, o vetor D tem a mesma direção do vetor A, os dois são horizontais, só que o vetor D ele aponta para a esquerda e o A para a direita. Então, para que eles sejam realmente opostos, bastaria que o D tivesse 6 quadradinhos, assim como o A, que tem um tamanho de 6 quadradinhos. Teríamos, então, dois vetores opostos. A terceira questão diz: calcule o módulo do vetor resultante do vetor A e B abaixo. Então ele me dá esses dois vetores, o vetor A e o vetor B, e ele quer saber qual é o vetor resultante, qual que é o vetor soma desses dois vetores. Então, para isso, nós vamos aqui puxar o nosso PowerPoint e desenhar aquela figura. Então, na figura anterior, nós tínhamos dois vetores, eles eram perpendiculares entre si, e ele quer saber quem é o vetor resultante aqui da soma desses dois vetores. Então, para isso, nós vamos desenhar aqui usando o método do paralelogramo. Por que eu vou usar o método do paralelogramo? Porque os dois vetores já se encontram com as origens aqui em comum. Então, sendo assim, eu vou desenhar uma linha pontilhada aqui, que seja paralela a esse vetor. Vamos fazer essa linha ficar pontilhada. E vamos desenhar também uma linha pontilhada aqui, paralela ao outro vetor. O nosso vetor resultante ele vai sair da origem aqui, que é comum aos dois vetores, e vai até onde essas linhas pontilhadas se encontram. Então, esses dois são os dois vetores, voltando para a figura, o vetor A e o vetor B, formando 90 graus entre eles. Então, esse é o vetor A, esse é o vetor B, e esse aqui é o vetor R, o vetor resultante. Se eu quero determinar o tamanho desse vetor, eu tenho que olhar para esse triângulo aqui. Nesse triângulo, eu tenho esse lado aqui valendo
é o A, né? O A vale 10 e o B vale 5. Então, esse lado aqui vale 10, esse aqui de baixo vale 5, porque tem o mesmo tamanho desse de cima, e eu quero saber, então, qual é o tamanho desse vetor R aqui no meio. Para isso, vamos ter que utilizar o Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras me diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, basicamente, a gente vai ter que continuar aqui, né? H ao quadrado, o A vale 10 ao quadrado, mais o B, que vale 5 ao quadrado. Então, H ao quadrado vai dar 100 mais 25, certo? Portanto, H é a raiz quadrada de 125, certo? Raiz quadrada de 125, nós podemos deixar dessa maneira, ou apenas 5 raiz de 5. Então, o tamanho de H nessa figura, né, do R aqui, né, que nós chamamos de R, vai dar 5 raiz de 5, ou raiz de 125 metros. A número 4 pergunta qual é o vetor soma de dois vetores perpendiculares entre si, cujos módulos são 6 e 8 unidades. Então nós temos basicamente o mesmo problema, né? Temos dois vetores aqui perpendiculares entre si, só que agora ele está dizendo que esse vale 6 e esse aqui vale 8. Em vetores, em se tratando de vetores, a primeira coisa que eu tenho que fazer sempre é desenhar. Eu desenho os vetores que estão envolvidos na soma, encontro o vetor resultante e aí sim, ao olhar para essa figura, eu consigo dizer como que eu vou determinar o valor desse vetor. Então ele falou que são dois vetores perpendiculares, ou seja, né, dois vetores perpendiculares são esses que formam 90 graus entre si. Ele não me deu a figura, então essa figura me serve para representar esses dois vetores perpendiculares, só que os módulos deles, ao invés de 10 e 5, são 6 e 8. Então a figura é exatamente como essa. Na hora de determinar o vetor resultante, eu vou determinar exatamente da mesma maneira. E para descobrir o tamanho desse vetor, eu também vou determinar exatamente da mesma maneira. Então eu vou usar o Teorema de Pitágoras aqui para determinar o tamanho desse vetor aqui, sendo que um lado vale 6 e o outro vale 8. Portanto, a maneira de resolver é exatamente como fizemos anteriormente, Teorema de Pitágoras. Porém, nesse caso específico, eu não vou realizar o Teorema de Pitágoras. Por quê? Porque ele me disse que um lado mede 6 e o outro mede 8. Ora, quando eu tenho um triângulo de lados 6 e 8, automaticamente, triângulo retângulo, a hipotenusa vai valer 10, porque esse triângulo é múltiplo do triângulo pitagórico. O triângulo pitagórico é um triângulo retângulo cujos lados são 3, 4 e 5. Então, se eu tenho 6 e 8, 6 é a mesma coisa que 3 vezes 2, 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2, e portanto, esse aqui vai ser a mesma coisa que 5 vezes 2, que vai dar 10. Então, o tamanho do vetor resultante aqui é de 10 unidades. O que está achando até agora dessa forma de resolver os exercícios? Está agradando? Melhor voltar para a estrutura anterior? Deixe seu comentário aqui embaixo para que a gente possa sempre fazer aí um vídeo que melhor atenda às suas necessidades. Temos aqui o exercício número 5, ele me dá uma série de vetores aqui, são 5 vetores dentro dessa figura, e ele pergunta qual é o módulo, direção e sentido do vetor R em cada caso. Então nós temos 6 casos aqui, e eu tenho, portanto, que resolver cada um desses 6 casos usando esses vetores que ele me forneceu. O primeiro, então, ele me diz, ele quer que eu determine o vetor R, que é A mais B. Ele quer módulo, ele quer direção e ele quer sentido. O módulo do vetor é o tamanho do vetor. Eu vou determinar apenas quando eu tiver a figura. A direção e o sentido eu posso determinar apenas desenhando. Quando eu desenho o vetor, eu estou fornecendo já, de certa forma, a direção e o sentido dele, mas a gente pode também estar falando. Módulo, direção e sentido, primeiro vamos desenhar esse vetor R. O vetor R é A mais B. Observe o vetor A. O vetor A é um vetor de tamanho 6 quadradinhos, horizontal e para a direita. Já o vetor B é um vetor de tamanho 4 quadradinhos, horizontal e também para a direita. Então, vamos aqui inserir os nossos dois vetores. Esse é o vetor A, estamos considerando que ele tenha 6 quadradinhos. E na ponta dele, usando aqui o método do polígono, na ponta dele nós vamos desenhar o vetor B, de tamanho 4 quadradinhos.
Quem é, portanto, o vetor R? O vetor R é um vetor que sai do início do A e vai até o final do vetor B. Para não embolar aqui, eu vou desenhar abaixo deles, né? Pegando aqui do início do A e indo até o final do vetor B. Então, ao desenhar esse vetor R, eu acabei de representar a direção desse vetor, que ela é horizontal, o sentido que é para a direita, e também eu posso determinar o módulo dele, o tamanho dele. Como assim? Se o vetor A, ele daqui até aqui, né, ele mede 6 quadradinhos, e o vetor B daqui até aqui mede 4, automaticamente o vetor R daqui até aqui mede 10 quadradinhos. Então, quando formos colocar o valor de R, né, ele mede 10. Fazendo agora a letra B. A letra B pede para somar o vetor R, que é D mais E. Observe o D, que tem 5 quadradinhos para a esquerda, e o vetor E tem 4 quadradinhos também para a esquerda. Então, da mesma maneira que encontramos a letra A, vamos encontrar aqui a letra B, desenhando primeiramente o vetor D, com 5 quadradinhos aqui para a esquerda, e posteriormente o vetor E, com 4 quadradinhos também para a esquerda. O vetor R, novamente, ele sai do início aqui do vetor D, que é o primeiro vetor que eu desenhei, e vai até o final do último vetor que eu desenhei, nesse caso, o vetor E. Ora, se daqui até aqui nós temos 5 e daqui até aqui nós temos 4, esse vetor R, no caso da letra B, ele terá o tamanho 9. Então, esse tem 9 quadradinhos de tamanho, né? Ele é horizontal e ele aponta para a esquerda. Partindo para a letra C, ele pede o vetor R, que é A mais D. Observe que o vetor A tem 6 quadradinhos para a direita, o vetor D tem 5 quadradinhos para a esquerda. Então, vamos inserir esses vetores. O vetor A, então, eu desenho para a direita, ele tem 6 quadradinhos. Da ponta dele, eu desenho o vetor D. Só que na hora de desenhar o vetor D, o certo seria desenhar por cima, né? Só para não embolar muito o desenho, eu vou fazer ele um pouquinho abaixo aqui, para ficar mais fácil de representar. O vetor A tinha 6 quadradinhos de comprimento, já o vetor D tem 5 quadrados de comprimento. Quem é o vetor R? O vetor R é um vetor que sai do início do primeiro que eu desenhei, eu vou fazer um pouco abaixo para não embolar, e vai até o final do último que eu desenhei, portanto, aqui. Esse é o vetor R, ele é horizontal, ele aponta para a direita, e qual o comprimento dele? Ora, se o A mede 6 e o B mede 5, esse R aqui só pode ter tamanho 1. Partindo para a letra D pede para fazer o vetor R, que é C mais D. O C tem 3 quadradinhos para a esquerda, o D tem 5 quadradinhos para a esquerda, então os dois são para a esquerda, se assemelha um pouco aqui à letra B, portanto esse eu vou pular essa alternativa D, porque é muito similar aqui à alternativa B, né? A única diferença é que o vetor C tem 3 quadradinhos, portanto, ao invés de eu ter tamanho 9 por 5 e 4, eu tenho 5 e 3, né? Portanto, eu terei tamanho 8. É a única diferença. Vamos pular para a letra E, que pede para juntar o vetor C, o D e o E. Também é muito similar aos anteriores, mas agora ele envolve 3 vetores e por isso eu vou fazer. O C tem 3 quadradinhos, o D tem 5 e o E tem 4. Então, desenhando aqui o vetor C, que tem 3 quadrados de comprimento, da ponta dele, partindo da ponta dele, nós desenhamos o vetor D, que tem 5 quadrados de comprimento, e da extremidade dele a gente desenha o vetor E, que tem 4 quadrados de comprimento. Quem vai ser o vetor R é um vetor que sai do início do primeiro e vai até o final do último. Então observe, é sempre até o final do último. Nesse caso são 3 vetores, então ele vai pegar até aqui. Esse é o nosso vetor R. E qual vai ser o tamanho de R? Ora, se o vetor C tinha tamanho 3, o D 5 e o E 4, 3 com 5, 8, com 4, 12. Então o tamanho do vetor R nesse caso vai ser 12 quadradinhos. E finalizando aqui a letra F, que pede para somar o vetor A mais C mais D. O A então com 6 quadradinhos para a direita, o C com 3 para a esquerda e o D com 5 também para a esquerda.
inserindo então esses vetores, desenhamos aqui o vetor A com 6 quadradinhos para a direita, estamos considerando que esse tamanho é de 6 quadrados. Vamos desenhar agora da ponta dele o vetor C. Observe que muita gente desenha assim, né? Coloca o vetor C dessa forma, mas o vetor C ele tem que começar a ser desenhado da ponta do A, portanto daqui para a esquerda. Vou desenhar um pouco abaixo só para não embolar. Então aqui está o vetor C com 3 quadradinhos de comprimento e da ponta dele eu vou desenhar o vetor D, que tem 5 quadradinhos de comprimento. Então observe que o meu vetor A, considerando que daqui até aqui tem 6 quadradinhos, que daqui até aqui tem 3, e que daqui até aqui, vamos recuar um pouco, temos 5 quadradinhos. Quem é o vetor R? O vetor R é um vetor que sai do início do primeiro e observe só, vai até o final do último, portanto, nesse caso, para a esquerda. Então, qual o tamanho do vetor R? O vetor R é um vetor horizontal, ele é um vetor que aponta para a esquerda, isso em direção e sentido, mas o tamanho dele, olha, se aqui tem 3 e aqui tem 5, então nós temos 8 aqui embaixo. E aqui temos 6. Automaticamente esse pedacinho aqui tem que valer 2. Então esse é o tamanho do vetor R, aqui o módulo do vetor R nessa alternativa E. Ficou claro esse exercício? Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo que a gente vai tentando tirar dúvidas, né, dando esclarecimentos sobre essa resolução. Exercício de número 6, e o exercício 6 nos diz: a soma de dois vetores de módulo diferentes pode ser nula? Então, será que se eu somar dois vetores de módulos diferentes, não importa a direção ou o sentido, será que existe alguma condição deles se anularem? Não, porque a condição para que a soma de dois vetores dê zero é que esses dois vetores têm que ter a mesma direção, têm que ter sentidos opostos e têm que ter o mesmo módulo. É a única maneira desses dois vetores se anularem. É como pensarmos em duas forças, né? Se alguém empurra uma caixa para um lado e a outra pessoa empurra para o outro, se essas duas forças têm a mesma intensidade, elas vão se anular e a caixa vai ficar parada. Se um dos dois fizer uma força maior, a caixa vai se mover para o lado aí que a maior força empurrou. Então, a soma de dois vetores diferentes só pode ser nula se eles possuírem o mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Exercício de número 7. Quais as condições para que o módulo do vetor resultante de dois vetores não nulos seja igual a zero? Ora, acabei de responder, né? Qual é a condição para que a soma ali de dois vetores que não sejam zero seja igual a zero? Para você somar dois vetores que não são zero e o resultado dá zero, os dois vetores têm que ter mesma direção, sentidos opostos e mesmo módulo, mesma intensidade. Dessa forma, eles vão se anular. Exercício número 8. Um vetor velocidade é decomposto em dois outros perpendiculares entre si. Aqui eu já vou dar uma pequena pausa, porque nós estamos falando até agora de soma de vetores e nesse momento nós vamos falar de decomposição de vetores. Ora, aqui nós tínhamos uma situação de soma de vetores, ou seja, eu tinha esse vetor e esse, juntei os dois e obtive esse. A pergunta agora é, e se eu só tivesse esse vetor do meio? Se eu só tivesse esse vetor aqui, que naquele caso é uma velocidade, por exemplo, né? Será que eu posso obter dois vetores que somados forneçam esse? Que somados equivalem a esse vetor aqui? No caso são esses dois vetores aqui perpendiculares que estavam representados antes. Então existe toda uma maneira de você, partindo desse vetor, você encontrar esses outros dois, usando as técnicas de decomposição de vetores, né, que basicamente é usar seno e cosseno, mas não é o foco desse exercício, então eu não vou me atentar muito a isso. Apenas entendendo o que ele disse lá, que nós temos um vetor velocidade e ele foi decomposto em outros dois, né? Como se um objeto que se move nessa direção, ele na verdade está fazendo dois movimentos. Ele está se movimentando para a direita e está se movimentando para baixo, né? Então, analisando essa situação, entendendo essa situação, ele me faz ali então uma pergunta. Vamos para a pergunta dele. Ele diz:
Um vetor velocidade é decomposto em outros dois perpendiculares entre si, sabendo-se que o módulo do vetor velocidade é 10 metros por segundo. Então observe, nesse caso ele me deu o tamanho desse aqui que é 10. E que uma das componentes é igual a 8, determina o módulo da outra. Então ele está me dizendo que isso aqui mede 10, essa aqui, por exemplo, mede 8, e ele quer saber o tamanho dessa. Ora, o tamanho dessa é exatamente o tamanho dessa daqui de baixo. E se isso aqui mede 8 e isso aqui mede 10, nós já vimos no exercício anterior que isso aqui só pode medir 6. É também um múltiplo do triângulo pitagórico. Tem duas maneiras de você resolver. A primeira é usar o teorema de Pitágoras, né? Ficar 10 ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado. Você vai achar x igual a 6. Ou você responde que esse triângulo ele é múltiplo do triângulo pitagórico, já que se aqui tem 8 e aqui 10, o único tamanho que fecha isso aqui é 6. Né, por ser múltiplo do triângulo pitagórico. Pulamos para o exercício número 9, onde ele também me dá uma série de vetores e ele pede para a gente obter graficamente os vetores x e y. Quem são os vetores x e y? O vetor x é a mais b mais d, sendo que aqui estão os vetores a, b e d, né, que ele está me passando, e o vetor y é 2b menos d mais e. Vamos aproveitar e discutir essas duas coisas que estão presentes aqui nessa conta. Primeiro, então, encontrando o vetor x, que é a mais b mais d. O vetor a, ele está representado aqui na figura como esse na diagonal para cima. O vetor b, ele está na horizontal para a direita. E o vetor d, ele é vertical para baixo. Então, vamos desenhar esses vetores. Observe que ele apenas pede para obter graficamente. Não necessariamente eu preciso achar o módulo dele, né? Eu vou apenas desenhar esse vetor. Então, a mais b mais d. Desenhando primeiramente o vetor a, ele está na diagonal aqui, para cima. O vetor b é horizontal para a direita. E o vetor d, ele é vertical para baixo. Então, quem é o vetor x? Ora, o vetor x é a mais b mais d. A soma de vetores eu faço desenhando um, da extremidade dele desenhando o outro, da extremidade dele desenhando o outro. E o vetor resultante sai do início do primeiro vetor e vai até o final do último que eu desenhei. Então aqui está o vetor x. Né? Ele tem essa direção um pouco diagonal aqui para baixo, né? Sentido para baixo, e o módulo dele basicamente é esse tamanho aqui que a gente não consegue determinar baseado nessa figura. Seguindo a mesma lógica, a gente vai desenhar o vetor y. O vetor y é 2b menos d mais e. Ora, o vetor b ele me dá na figura, é um vetor horizontal para a direita com um tamanho de 4 quadradinhos. Quem é o vetor 2b? O vetor 2b você pode entender inclusive como duas setas b, uma na frente da outra. Ou ainda um vetor com o dobro do tamanho do vetor b. Ele tem a mesma direção, mesmo sentido, mas o dobro do tamanho. Então na hora de desenhar aqui o vetor b, eu vou desenhar não um vetor deste tamanho, mas um vetor com o dobro do tamanho que o vetor b tem. Então ele tem 8 quadradinhos, né, de comprimento. Menos d. Ora, o vetor d é um vetor que aponta para baixo, um vetor de 4 quadradinhos que aponta para baixo. O vetor menos d, ele aponta justamente no sentido oposto. Então se fosse o d, eu desenharia para baixo. Como é um menos d, eu desenho ele, portanto, para cima. Então aqui está o vetor menos d. E a gente finaliza com o vetor e. E o vetor e está aqui na diagonal para a direita. Então vamos desenhar aqui o nosso vetor e. Quem é o vetor y? O vetor y é um vetor que sai do início do primeiro que eu desenhei e vai até o final do último vetor. Né? Então aqui está o vetor y, que é o que ele pediu para a gente obter graficamente, para a gente desenhar esse vetor. Seguindo para o exercício de número 10, um jovem caminha 100 metros para norte, em seguida orienta-se para o leste e caminha mais 50 metros. Determine o módulo do deslocamento resultante. Ora, novamente, eu tenho que apenas seguir essa lógica de soma de vetores. Vamos desenhar então aqui um caminho para o norte, supondo o norte para cima. Ele andou 100 metros para o norte e posteriormente ele anda 50 metros, vamos desenhar mais ou menos com a metade do comprimento,
50 metros para leste. Quem é o vetor resultante? O vetor resultante é um vetor que sai do início do primeiro e vai até o final do último que eu desenhei. Ora, já acabei de encontrar o vetor resultante. Para encontrar o tamanho desse vetor, basta novamente eu utilizar aqui o teorema de Pitágoras, sendo que ele me disse que ele andou 100 metros para o norte e em seguida mais 50 metros para leste. Então a pergunta é qual é o deslocamento dele. Ora, se ele foi daqui para cá e daqui para cá, no fundo ele foi daqui para cá. Então, qual é o deslocamento que ele teve nesse caso aqui? Então, para isso, eu tenho que utilizar novamente o teorema de Pitágoras. Aqui eu estou mantendo aquele mesmo padrão, né? A hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, sendo que o h aqui vai ser o deslocamento que ele efetivamente teve. O a, vamos considerar o deslocamento para o norte, e o b, o deslocamento para leste. Então, substituindo aqui, temos que h ao quadrado é igual a 100 ao quadrado mais 50 ao quadrado. Portanto, h vai ser igual a raiz quadrada de 10.000 mais 2.500. Portanto, h é igual a raiz quadrada de 12.500 e ou eu deixaria isso dessa forma, né? Ou a gente arrumaria uma maneira de simplificar essa raiz quadrada. Uma forma de fazer isso é eu transformar esse 12.500 em 125 vezes 100. Então, se 12.500 é a mesma coisa que 125 vezes 100, eu posso então separar isso em duas raízes quadradas. Raiz de 125 vezes a raiz de 100. Logo, h vai ser a raiz quadrada de 125, eu posso escrever como raiz de 25 vezes 5, fiz o mesmo processo, e a raiz de 100, a gente sabe que é 10. Raiz de 25 vezes 5, eu posso tirar esse 25 da raiz, portanto, eu fico com 5 raiz de 5 vezes 10, 5 vezes 10 eu posso multiplicar, obtendo como resposta h igual a 50 raiz de 5 metros. Observe que a raiz de 12.500 já era uma resposta correta, só que a gente não costuma responder dessa maneira, então uma resposta mais reduzida aqui está mais correta. Então, se a pessoa andou 100 metros para o norte e 50 metros para o leste, no fundo ela se deslocou aqui 50 raiz de 5 metros, o que equivale a uma distância de aproximadamente 112 metros. Vamos então para o exercício de número 11, que diz qual a diferença entre direção e sentido, uma dúvida muito comum, né, aí aos estudantes. Então, direção e sentido, direção como exemplo é horizontal, vertical, ou seja, direção é a linha sobre a qual o vetor está desenhado, está inserido. Então é horizontal, vertical, por exemplo. Sentido é para onde esse vetor aponta. Então ele aponta para a direita, ele aponta para a esquerda, para cima, para baixo. Né? Então um vetor pode ser horizontal e para a direita. Horizontal é a direção, para a direita é o sentido. Exercício 12. Um automóvel se desloca 6 km para o norte e em seguida 8 km para o leste. Exercício muito similar ao exercício número 10, só que ao invés de 150 ele novamente utiliza 6 e 8 km. Ou seja, se formos utilizar aqui o teorema de Pitágoras, ao invés de 100 e 50 vai ser 6 e 8, que nós já sabemos de exercícios anteriores, que é um triângulo múltiplo do triângulo pitagórico. Se aqui temos 6 e aqui temos 8, aqui nós temos 10, porque 6 ao quadrado 36, 8 ao quadrado 64, 36 mais 64 dá 100, e a raiz quadrada de 100, portanto, vai dar 10. Então aqui o deslocamento vai ter um comprimento, né, a intensidade de 10 km. Exercício de número 13. Qual é a relação entre os vetores M, N, P e R representados abaixo? Então aqui a gente pode aproveitar a própria figura, já que ele me mostra o vetor P e o vetor M sendo desenhado logo na ponta dele, logo na extremidade dele. Isso é uma representação de soma. Toda vez que vamos somar dois vetores, nós desenhamos um e da extremidade dele nós desenhamos o outro. Então eu vejo nessa figura que o P está sendo somado com o M e que o R está sendo somado com o N. Mas qual é a relação entre esses quatro vetores? Ora, se eu for buscar a soma entre P e M, eu vou desenhar um vetor que sai do início do P e vai até o final do M. Se eu for desenhar o vetor soma entre R e N, eu vou desenhar um vetor que sai do início do R
e vai até o final do n. Ora, mas eu fiz a mesma coisa nos dois casos. Então, o vetor soma p mais m é exatamente o mesmo vetor r mais n. Logo, a alternativa correta, letra B de bola. P mais m é igual a r mais n. Uma coisa interessante dentro de vetores é que quando eu escrevo essa relação, ela continua seguindo as regras aí que nós já conhecemos em equação de primeiro grau. Ou seja, se eu jogar esse r para cá, ficaria correto. P mais m menos r igual a n. Então essa relação também continua valendo, isso facilita bastante em algumas situações. Exercício de número 14, ele diz, sobre a composição dos vetores a seguir, podemos dizer que, então, mesma lógica, vamos procurar vetores que estejam sendo somados. Partindo do V1, o V1 começa daqui, eu vejo que ele foi desenhado, e da extremidade dele foi desenhado o V2. Então o V1 mais V2, eu estou vendo uma soma dos dois aqui. E olha o V3 saindo logo na sequência, então também está somando o V3 e também somando o V4. Então todos os 4 vetores estão sendo somados. O vetor resultante sai do início do primeiro, que é o V1, e vai até o final do último, que é o V4, ou seja, no mesmo lugar. Ele não sai do lugar. Então quando uma soma de vetores retorna ao ponto de origem, é porque a soma, né, total aqui está me dando zero. Então, nesse caso, eu tenho que V1 mais V2 mais V3 mais V4 é igual a zero. Letra B também é a alternativa correta. Exercício de número 15, finalizando já os nossos exercícios, ele diz, é dado o diagrama vetorial da figura. Qual a expressão correta? Mesmo tipo de pergunta. Ele quer saber qual é a relação entre esses 3 vetores. Eu tenho aqui o vetor A, observe que o A e o B não estão sendo somados, porque eles estão com a mesma origem em comum, mas eu consigo ver uma soma clara aqui em A e C. Então eu tenho A mais C. Quem seria o vetor resultante da soma A mais C? Um vetor que sai do início do A e vai até o final do C, ou seja, o próprio B. Então quando eu olho para essa montagem, eu vejo que B é igual a mais C, porque ele é a soma dos outros dois. Só que se eu olhar essa opção, eu não vou encontrar. Não tem aqui B igual a A mais C em nenhum lugar. Porém, aqui eu tenho ó, B menos A é igual a C. Joga o A para o outro lado. Vai ficar B igual a A mais C. Então a alternativa correta é a letra D. Ela só não está exatamente como nós encontramos, porque o A foi jogado para o lado esquerdo da igualdade, então ficou menos A. E para finalizar, nós temos aqui o exercício de número 16, que também segue a mesma lógica, ele só é um pouco mais completo. E ele me dá um conjunto de vetores e quer saber quais equações aqui são verdadeiras e quais são falsas. Então vamos ver a letra A. A letra A diz que y mais z é igual a S. Vamos ver quem é o resultado da soma y mais z. Aqui eu tenho o vetor y e o vetor z está exatamente na ponta dele. Então o vetor y está sendo somado com o vetor z. Quem é o resultado dessa soma? O resultado dessa soma é um vetor que sai do início do primeiro até o final do último. E isso não é o vetor S, porque o vetor S está saindo daqui e vindo para cá. Então, o vetor soma de y mais z tem que sair do início do y e ir até o final do z. Portanto, a primeira aqui é falsa. A letra A é falsa, porque ele falou que seria igual a S. A letra B diz x mais w é igual a menos y mais z. Então, lembrando, y mais z vai me dar um vetor como resultado. Ele quer o contrário desse vetor, ele quer menos ele. Então, eu tenho que pegar o contrário dele. Vamos ver primeiro quem é x mais w. Então eu tenho aqui o vetor x e eu tenho aqui o vetor w. Então vou mudar só essa ordem, colocar w mais x pela forma como está a figura. Então w vem para cá, mais x. Quem é isso? Ora, é um vetor que sai do início do w e vai até o final do x, ou seja, é o próprio vetor s. Então w mais x me dá s. Vamos ver se o lado de cá também vai dar s. Quem é y mais z? Y mais z, a gente já viu, é um vetor que sai daqui do início do primeiro e vai até o final do último. Mas ele está me dizendo que x mais w é igual a menos isso. Ou seja, se é um vetor que sai daqui para cá, menos ele é um vetor que sai daqui e vem para cá, que é o próprio s. W mais x tem como soma s e y mais z tem como soma
menos S, o contrário de S. Então a letra B está correta, essa é verdadeira. A letra C diz y mais w mais z é igual a menos x. Será que se eu somar y com w com z vai dar menos x? Vamos ver. Y, vou trocar o w e o z só pela ordem da figura, mais z, estamos vendo uma soma, mais w, estamos vendo uma soma. Quem é isso? Quem é o vetor y mais z mais w? Ora, é um vetor que sai do início do primeiro e vai até o final do último. Então tem que sair daqui e apontar para cá, ou seja, é um vetor que é contrário ao x, portanto, menos x. Então a alternativa C está correta. Vamos para a alternativa D. A D diz que S menos x é igual a U mais V. Então vamos ver. S, o S está aqui, parte daqui e vem para cá. Menos x, ora, o x sai daqui e vem para cá. O menos x é ao contrário. Então S menos x é igual a quem? É igual a um vetor que sai daqui e vem para cá, ou seja, o W. Ele está dizendo que isso é igual a U mais V. Será que se eu somar U mais V, eu vou ter o mesmo W? Vamos ver. Desenhei o U, desenhei o V. Quem é esse vetor resultante? Ele sai do início do U e vai até o final do V, portanto seria o contrário do W. Então não, S menos X não é igual a U mais V, é igual a menos U mais V. Letra E diz que U mais V mais S mais X é igual a zero. Então nós fazemos U, que está aqui, mais V mais S. Se eu somar x, eu teria que desenhar ele aqui, ó. Se eu for somar o x, né? Observe que para dar zero eu tenho que fazer u mais v mais s, e agora eu tenho que inverter o x, já que o x aponta para lá. Seria menos x. U mais v mais s menos x vai dar zero. Mais x não, mais x ia parar aqui em cima. Então a alternativa E é falsa. E finalizando a letra F, que diz menos u mais x mais y mais z menos v igual a zero. Bem comprido aqui. Vamos começar do u. Né? Eu tenho menos u. O u aponta para a direita. O menos u, então, começaria daqui e iria para a esquerda. Menos u mais x, ok, estaria havendo uma soma, mais x, mais y, mais z, menos v. Se o v aponta para cima, o menos v apontaria para baixo. E eu vou retornar no ponto de partida, observe. Eu comecei aqui, ó, menos u mais x mais y mais z, menos v. Se eu somar isso tudo, então, como eu retornei ao ponto de partida, isso vai dar realmente zero. E a alternativa F também está correta. Bom, esses eram então os exercícios de hoje, né? Caso tenha ficado alguma dúvida em alguma parte do exercício, comente aqui embaixo, né? Diga o que você achou dessa forma de resolver, um pouco mais interativa. Caso não tenha gostado, comente. Caso tenha gostado, comente também, dê suas sugestões e lembre-se de compartilhar com seus amigos que também estejam com dúvidas. Um grande abraço a todos e até a próxima.